Retornamos. Não sei por que caiu, mas estamos de volta. Estamos de volta. Peço desculpas. Esperar nosso convidado retornar. Por algum motivo caiu aqui a nossa conexão. Vamos convidar. Oi. Caiu. Desculpa aí. Imagina. Aqui tá oscilando aqui a internet. Não, tudo bem. Então foi isso, essa participação se deu por conta disso, né? E também, assim, a oportunidade dos outros maratonistas terem um contato com os indígenas, né? Então, não só conhecer a parte da corrida e a cidade, mas conhecer um pouco também da questão cultural, né? Com visita nas aldeias. Então, exatamente isso. Existe essa interação com povos indígenas e com as pessoas, com os participantes? Assim, o povo pataxó já está bem afinado com essa questão do turismo, né? A gente está numa região turística aqui, então Sim. é meio que a galera já nasce já informada com essa questão do turismo. Só que aí, assim, a ideia de levar a participação para dentro da meia maratona foi também possibilitar dar visibilidade aos trabalhos que as aldeias têm aqui com o ecoturismo e com turismo, né? Mas também poder mostrar aos atletas qual é o dia a dia da aldeia, né? E aí, essa interação a gente sempre tem feito, sempre tem trazido o pessoal para conhecer as aldeias, participar de algumas atividades. E então a cidade, a organização abraça essa causa cultural, né? E para vocês, quanto comunidade, quanto isso representa, né? Na questão de, poxa, nós somos também, né, reconhecidos. Existe, a gente sabe que essas questões ainda um pouco mal resolvida, né? Entre os indígenas e mais da parte dos não indígenas, né? Como é que vocês veem essa aproximação? Primeiro assim, o desafio, né, a própria questão de ser uma meia maratona do descobrimento, no início houve um desconforto da comunidade em participar de um evento com esse nome, né, mas assim, a gente teve que fazer todo um trabalho de explicar que é uma questão de marketing, né, não foi pensado por a gente o evento, mas a gente foi agraciado em poder participar, né, então assim, pensando na questão de estreitar esse contato, a nossa conversa foi, poxa, o evento não é nosso, mas é uma oportunidade de a gente aprender como é que faz, né, e estimular o pessoal a participar, e a partir daí a gente vai vendo como é que a gente vai estar participando e quebrando esse distanciamento, né, até porque, tanto no cenário nacional, a gente tem poucos indígenas que são destaques, né, com modalidades reconhecidas, ou que já estiveram como grandes atletas, aí dá para citar o próprio Garrincha, o Índio, que jogou no Corinthians, né, e tantos outros. Mas a gente tem atletas que não aparecem, né, ou... É uma dúvida, né, que a gente sempre fica na cabeça, né? Ou é o patrocinador que não deixa o cara se pronunciar quanto indígena, ou é o cara que está no ambiente também, que ele é sozinho e acaba se sentindo fragilizado de não poder discutir essa pauta. Né? A gente tem visto dentro do cenário do esporte, o povo negro se destaca e tem visibilidade, né? E o maior desafio nosso foi pensar como é que seria dar visibilidade ao atleta indígena, né? Ou índio atleta, né? Também levando por esse lado. Então, quando a gente começou a dialogar com a meia maratona, foi muito pensando nisso, né? Como é que a gente inseria o atleta indígena dentro da meia maratona, né, com todo desafio, deslocamento, as aldeias são distantes, né, aqui da cidade, algumas mais próximas, mas outras mais distantes. Então, como é que a gente vai fazer a adequação nesse sentido? E o bacana, assim, porque foi colocado que nenhum atleta indígena pagaria inscrição. Então, assim, toda a nossa inscrição é gratuita, né? Então, a gente esteve também pensando nisso, né? Em incentivar e motivar esse atleta indígena a não ter tanto gasto, né? Porque é uma corrida que para poder fazer a gestão da corrida, é um gasto muito alto. Isso eu posso falar por hoje ter acesso e trabalhar dentro da equipe, né? Então, assim, eu sei do desafio que o Vidal e o Murilo têm para captação de projetos, e eu também trabalho com projetos aqui na aldeia, e dentro dos eventos que a gente faz, eu sei que não é fácil, né? Mas, a princípio, como a gente começou com as 15 vagas, aí, poxa, só foi 5 índios, eu me senti meio estranho, assim, eu falei, caramba, o cara deu 5 vagas, a gente só apareceu aqui com 5, eu com 4, na verdade, né, que o quinto foi um cara do Pará que a gente nem conhecia.
Então eu falei, poxa, será que não vai valer a pena a gente batalhar por uma vaga e poucas pessoas participarem? Só que assim, a princípio foi isso, a gente teve uma adesão pequena, só que no ano seguinte eu falei, bom, vou buscar mais 15 vagas. Aí conseguimos colocar os 15. Né? No ano seguinte, na terceira edição, a gente conseguiu colocar 50. Né? E aí ainda coloquei uns a mais. Aí falei, opa, tá melhorando. Uhum. Então a ideia foi crescendo aos poucos. Né? E a minha maratona possibilitou isso, né? Esse crescimento aos poucos. E com isso, a gente consegue levar a própria autoestima da comunidade, dos atletas, porque vê um espaço bacana deles poderem se destacar. Né? E aí, com a participação de pódio específico, e tudo diferente também, né? E cria essa visibilidade, inclusive atletas já com tempos muito bons, né? Então, assim, a ideia também é essa, é valorizar também para a questão do tempo, né, de corrida, e aí é bacana ver esse empenho de quem já é maratonista, tem aldeias aqui que já tem grupos de maratonistas, então para eles é importante essa questão de ter um tempo registrado, de poder até mesmo por conta até da premiação como incentivo. Uhum. E aí a gente foi pensando de como seria unir isso, né? Como é que a gente estreitaria esse diálogo com a sociedade a partir da corrida. Foi mais uma ferramenta para a gente, na verdade. Com certeza. E tem também uma pergunta mais na parte da comunidade. E tem também esse receio, teve no começo, hoje tem menos, de participar de uma prova fora dos jogos indígenas ou não, ou sempre foi o esperado pela comunidade, essa porta aberta? Então, o desafio foi, a gente tem os jogos indígenas, então assim, a ideia de ter os jogos indígenas Pataxó, ele acontece tanto em Porto quanto em Cabralha, e as aldeias têm na grade curricular hoje os jogos indígenas, né? Então assim, é a nossa Olimpíadas, né? Todo mundo quer vir para os jogos indígenas, e coincidia que a minha maratona, ela era na mesma semana dos jogos, então a gente conseguiu fazer um paralelo entre atletas que vinham para os jogos e participar da minha maratona. Esse ano seria no Dia do Índio. Então a gente estava todo mundo eufórico por conta de ser uma data, embora não comemorativa, né, mas sim, é uma data que o pessoal estaria também dando atenção à questão indígena, então a gente falou, poxa, vai ser bacana sim, poder participar. Né? Mas o único receio que a gente tem é por conta, sim, do nome, né, a questão do descobrimento cria uma certa resistência, mas é uma coisa que a gente tem sempre trabalhado. E assim, todo trabalho nosso não é Carcaju que desenvolve, é um trabalho coletivo. Eu sou um dos coordenadores, mas a ideia é levar para a discussão, tentar ver com as lideranças o que é melhor. E aí o próprio Vidal até sugeriu que numa próxima edição a gente pudesse estar criando uma corrida indígena, ao invés de estar dentro da meia maratona, a gente criasse uma outra data para aí sim fazer uma corrida, né, com o nome indígena, e aí até fazendo o inverso, né, que a gente pudesse sim, convidar os não índios atletas para poder participarem da corrida com um formato diferente. Então a gente tem discutido isso também. Mas a parceria, então assim, eu acho que parceria a gente tem que ver com bons olhos e aproveitar, né, e já que foi dada uma oportunidade, fazer o bom uso dessa oportunidade. E, poxa, para quem começou com 4 atletas e hoje está com mais de 150 inscritos, é satisfatório. Vocês imaginavam que iam chegar a ter 150 atletas, 150 vagas, podendo crescer cada vez mais? Olha, quem vislumbrou isso foi o Vidal. O Vidal falou assim, cara, o ano que vem, no caso ele falou assim, na próxima edição, eu quero 300 índios aqui e tal. Eu olhei para ele e falei, porra, cara, 300 índios... Eu falei, cara, é uma aldeia inteira. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, ó, Vidal, bora com calma, bora, pô, a gente começou com 50, né? A gente tá aqui com 50 já fechado, tem uns 20 esperando, acho que tá até 70 dá. Ele falou, Carcaju, bora pôr 300, cara. E aí a gente vai batalhar para ter 300. Aí eu falei, eu sei. Travou. Tem toda uma turma que fica ansiosa para vir. Bora. E aí, assim, a gente começou, para você ter ideia, a gente começou bem já no começo do ano, que foi quando a gente começou a fazer uma triagem das inscrições, já estava em mais de 150. E a gente já estava fazendo um diálogo com etnias de outros estados, tentando buscar parceria para poder conseguir transporte para o pessoal vir. Inclusive uns amigos que são lá do Xingu, o pessoal do povo Cuicuro, já tinha demonstrado interesse de vir participar, então a gente estava vendo como é que seria essa questão de translado, né? Como é que a gente buscaria parcerias, né? Porque é desafiador, o custo é alto também, então
E a gente quer dar o mesmo privilégio que um corredor não índio tem, a gente também traz para o indígena, né? Então, assim, não é a questão de porque é gratuito, a gente vai fazer uma coisa simples e tal. Não, a gente tenta também dar uma atenção maior. E tentar desmistificar, e também queria entrar nesse assunto que é bem polêmico, barra delicado, Uhum. que assim, que não é porque é indígena, porque é coitadinho, né? A gente Hum, tem que parar, quebrar esse tabu aí que existe. E eu queria que você falasse um pouco também com sim, relação a isso e o quanto o esporte está facilitando, ou facilitando não, mas sendo uma ferramenta de quebrar esse tabu, né? sim, sim, claro. E assim, a ideia de estabelecer que a gente não é coitadinho é justamente isso, né? É claro que a sociedade, ela tem uma imagem do índio, ou quando está em manifestação, que aí a gente se fecha para isso e a gente junta para isso, né? A gente tem esse foco de fazer e reivindicar, mas a Uhum. sociedade muitas vezes reclama porque acha que é uma questão de baderna, acha que é uma questão de desocupação, mas é luta e a gente não abre mão disso, né? Então, assim, é uma coisa que a gente carrega no sangue e vai encarar, a gente vai fazer isso sempre. Esperávamos que não, né? Mas a gente vai ter que lutar. Mas, por outro lado, também, pegando assim, eu estou nos Jogos Indígenas Nacional desde 99, né? Eu tenho um total de 16 jogos já que eu participo entre Pataxó, Nacional e participei do Mundial. Então, assim, qual o desafio? Primeiro, a gente tem que pensar que um evento desse você não consegue colocar todas as etnias, né? É muita etnia para poder colocar. Então, é uma demanda também de desafio, Uhum. né? Por outro lado, assim, o que eu estava até fazendo uma discussão com a equipe nossa de coordenação e com outras pessoas que apoiam a gente, que era justamente isso. Poxa, a gente tem campeões, por exemplo, a gente tem aqui o campeão mundial de arremesso de lança, né? Que é o Itaguari. E a gente conversando com ele, ele falou assim, poxa, cara, eu não tenho incentivo para me manter no esporte. Né? Então, assim, o cara foi o campeão mundial e a gente não tem como dar uma visibilidade maior para ele, né? Colocar ele em destaque. E eu fiz um trabalho em São Paulo há acho que uns 6 a 7 anos atrás, e a ideia era negociar até isso, né? Por exemplo, quando você tem uma divulgação de uma marca, e normalmente o pessoal associa a questão indígena fortíssimo com a questão do meio ambiente, mas aí quando vai colocar um modelo para poder ser destaque da campanha, pega uma pessoa, né, um modelo que não é indígena, e aí coloca, aí põe uma pintura e tal, e fala assim, ah, tá aqui representando um índio. Né? E a gente ficava pensando, poxa, por que não um atleta indígena, né, poder estar destacando também em uma marca, poder valorizar essa questão do esporte. E aí, assim, não é só associar o índio com os esportes nossos tradicionais. Sim. Né? Nós temos aqui equipe de jiu-jitsu, nós temos equipe aqui de karatê, de capoeira, ciclistas, né? A gente tinha aqui na aldeia de Coroa Vermelha dois irmãos, né? Um casal de irmãos que eles eram do esporte de vela, Uhum. né? E que desistiram do esporte de vela porque é um esporte caro, né? Quando eles mudaram de categorias, não tiveram patrocínio para mudar de barco, né? A mudança de barco ficava cara. Mas aí, se você Uhum. pega o currículo de participação deles em atividades náuticas, eles estavam sempre se destacando entre primeiro, entre segundo, entre terceiro, e estavam oscilando sempre nisso. Mas falta o que? O incentivo, falta colocar e deixar claro que a gente tem capacidade, sim, de investimento. Se houver investimento, a gente tem Sim. potencial para se destacar. Sim. Assim, eu tenho vários exemplos, time de rugby que veio aqui, o pessoal da Confederação Nacional de Rugby visitou a nossa aldeia, e em um dia só, para você ter ideia, não foi nem um dia, foi algumas horas conversando sobre rugby. Quando eles viram alguns atletas pataxó brincando, não foi nem jogando, brincando do rugby, ele falou, cara, vocês têm agilidade, vocês têm o drible, vocês têm um monte de coisa aqui que para o rugby é importante, falta incentivo, falta vocês praticarem. Então a gente já está negociando, que seria esse ano, a gente começaria aqui Sim. na aldeia de Coroa Vermelha, o primeiro clube de rugby indígena, né? Eu não Legal. sei se tem em outra cidade, mas a gente ia fazer um clube de rugby aqui, Pataxó, até para poder dar a possibilidade da juventude aqui ter outras modalidades para poder participar, né? Que não Sim. seja só o futebol, que não seja só. A gente está aqui, o mais forte nosso é o futebol, que Uhum. é febre nacional e toda aldeia tem campo de futebol. A corrida Mas a também ideia é mudar acredito que também. cresceu muito, né? Por causa da meia maratona, mas tem Uhum. outras modalidades. Eu queria até, você aproveitou e entrou no assunto dos jogos, o quanto é importante
eu imagino que muito, a realização e a estruturação que tem hoje os jogos indígenas. Porque a gente imagina, pensando numa cabeça de uma pessoa que talvez tenha zero entendimento de comunidade indígena. Eu posso falar também que eu não tenho tanto, mas óbvio que a gente estuda. O quanto é a estrutura, porque é uma estrutura grande. Pelo que você me falou, movimenta-se muita gente e uma estrutura interessante, significante. Isso eu falando da questão do contexto nosso aqui, né? Sim. Para você ter ideia. Só o nosso, a última edição nossa, a gente contou com mais de 800 atletas, né? Então, assim, e aí, qual é o desafio? Alimentação, que não é só para 800, a gente sempre faz alimentação a mais, porque tem alguns parentes que vêm assistir, e a gente não quer deixar ninguém fora disso, né? E aí a gente tem a questão da hospedagem, de transportar o pessoal para dentro do evento. Então, assim, toda essa acomodação ela tem uma logística muito grande, né? Esse é o desafio. Mas também a gente entendeu que com os jogos aqui, eu sempre brinco dentro das reuniões que a gente tem com a coordenação, que a gente fala que os jogos indígenas é uma vitrine, tanto para a questão indígena, quanto para a questão não indígena, porque a gente tem vários parceiros, né? Vários parceiros que acabam participando do evento, seja como colaborador, ou até mesmo expondo algumas atividades, né? E a gente conseguiu estreitar isso. É tanto que, assim, muitas vezes, quando a gente termina o evento, você vê a continuidade dele nas aldeias, porque as crianças, os jovens estão sempre falando sobre a questão da pintura, falando sobre a questão do arco e flecha, e vão repetindo, né, replicando os jogos dentro da aldeia. E a escola, em papel, e contribui bastante nesse sentido para a gente. A escola indígena, assim, eles abraçaram e desenvolvem muito bem essa questão dos jogos, dando vários desdobramentos dentro da escola. Né? E, por outro lado, também, assim, você vê dentro da cidade o pessoal comentando. Poxa, teve os jogos indígenas, ou então teve a Olimpíada Indígena, como já ouvimos algumas vezes, né? Eu fui uma vez em um restaurante, e aí o cara falou assim, ouvi alguém falar meu nome, ele falou assim, poxa, você é Carcaju dos Jogos. Eu levei um susto, eu falei, pô, Carcaju dos Jogos. Então, assim, tanto eu, quanto o Juari, quanto os outros colegas aqui que trabalham na coordenação, a galera associa muito o nosso nome à questão dos jogos. Então, isso é bacana. Né? Então, assim, mas é uma logística desafiadora. E agora a gente pretende aumentar os jogos. Né? Então, a gente está com uma ideia de ampliar, né? Até porque Cabralha faz uns jogos, Porto Seguro faz outros jogos, mas a gente, como comunidade indígena, a gente entende que a gente não tem divisas políticas, né, municipais. A gente faz os jogos para a comunidade. Né? E como é um evento coletivo, tanto na parte de organização e de idealização, os Jogos Pataxó, ele não tem um dono, ele não tem um criador. Né? Ele tem a comunidade, tem um povo que é dele. Né? Os Jogos é do povo Pataxó. É da comunidade. Tanto eu... e a gente que está na coordenação, a gente vai passar. Né? A gente sabe que a gente vai passar. Né? Então, assim, a gente tem preparado outros coordenadores, dando espaço a outros colaboradores, e que não haja disputa. A gente fala sempre isso, a gente está aqui passando bastão lá para frente, outros vão ter que assumir. E aí fala assim, mas outra dia está fazendo jogos. Porra, beleza que está fazendo. Né? E a ideia é essa, quanto mais eventos esportivos acontecerem, a gente vai estar apoiando, a gente vai estar incentivando para que aconteça. Né? E esse é o objetivo nosso, assim. E quantas modalidades são, e quais que são características da comunidade indígena que a gente não vê, que não tem tanto contato no nosso dia a dia, do público do atleta não indígena? Essa parte é bacana, assim, porque a gente tem... Essa é a mais legal. Porque, assim, o que a gente entende como jogos, né? Jogos, na verdade, são jogos e brincadeiras, né? Sim. A gente transformou brincadeiras nas aldeias em modalidades indígenas. Outras a gente pegou como referência, e os jogos dos povos indígenas foi a nossa referência, né? Quando o Marcos Terena convidou a gente para participar dos jogos, a gente acabou aproveitando isso como um aprendizado. Então, assim, na grade, aí tem um desafio. Primeiro, como a gente faz o material todo gráfico nosso e a nossa programação de divulgação, a gente acaba colocando, normalmente a gente coloca 12 modalidades. Né? Canoagem, arco e flecha, zarabatana, cabo de guerra ou cabo de força. O futebol, que eu tentei tirar, mas não deixaram. Corrida com tora, corrida com maracá. Né? E chega a 12 modalidades. Só que tem outras atividades, outras brincadeiras que acontecem. Né? A gente deixa alguns horários para que a galera possa estar apresentando algumas atividades. Legal. Bodoque, por exemplo. Né? O Bodoque,
tivemos apresentações aqui de pessoas mais velhas fazendo a apresentação do bodoque, e alguns jovens quase arrancou a unha do dedo tentando e não conseguiu. Né? Mas é bacana pelo desafio. Explica, por exemplo, algumas modalidades, explica para a gente conseguir visualizar, se não for ruim. Não, e aí assim, por exemplo, a corrida do Maracá é uma que a gente faz que é uma corrida de revezamento, né? A gente tem é tipo um chocalho, né? A gente corre Sim. e tem uma equipe que vai revezando, né? A gente faz cerca de uns 100, 150 metros e reveza. Essa é bem animada porque uma hora você vê uma equipe ganhando, de repente ela tá ganhando, ela não tá mais ganhando, ela tá para trás, e esse revezamento ele vai dando uma dinâmica muito, muito grande. Cabo de guerra é uma briga que todo mundo quer e ninguém quer abrir mão. E é um barato, porque a gente tem no cabo de guerra uma coisa muito próxima de quem pesca, né? Então, quem pesca com rede, a questão de puxar a rede é muito parecido com a questão do cabo de guerra. Né? E outras modalidades, por exemplo, a nossa luta aqui, que é o Patiumil Kaai, ela vem de uma brincadeira que era de aquecimento antes do banho. Né? Então, assim, o pessoal mais velho brincava de se aquecer, e sempre rolava uma aposta, um coco, alguma coisa assim, para poder a coisa esquentar. E era um aquecimento antes do banho. Quando a gente montou para poder adaptar para a questão de atividade esportiva, a gente começou a ver o que seria interessante fazer, como é que era feito, e aí criar também algumas regras para poder ter um tempo, a questão do tempo Sim. também, que a gente depois pôde ver a questão do tempo, que a gente teve que estudar muita coisa, né, e adaptar, porque pra gente, assim, coisa que era corriqueira da comunidade, que já era comum, para você inserir dentro de uma grade de evento, ela se torna um desafio, porque você tem que colocar uma regra, pode isso, não pode. Né? Então, assim, e passar os valores, né, porque não é só a competição, a gente Sim. não vê os jogos para uma questão de competir para ver quem é o melhor, para ver quem vai ficar na frente, não. É claro que tem o calor do esporte, tá todo mundo ali brincando, um zoando com o outro, isso tem, né? Mas a gente não incentiva a questão da competição pura e simplesmente. Para você ter ideia, só como exemplo, o nosso campeão mundial de arremesso de lança, ele foi treinado pelo nosso bicampeão de arremesso de lança, o Raoni, que é o Raoni Pataxó, lá de Barra Velha. Ele estava como bicampeão do arremesso de lança nos Jogos dos Povos Indígenas. Né? E aí a gente falou, poxa, treina alguém para ir no seu lugar. Ele treinou o Itaguari, passou algumas técnicas para o Itaguari. O Itaguari foi para o Mundial e conseguiu ser o campeão mundial. Qual é o valor disso? A gente compara, um atleta olímpico, ele não abre mão da vaga dele para um outro colega de equipe, porque ele quer ser um colecionador de medalhas. Sim. Né? Aqui a gente quer ser um colecionador de valores. Né? E esses valores que a gente tem que demonstrar. A humildade de ceder a vaga. E Raoni tinha tudo para ser o campeão mundial. Tinha tudo para ser o campeão mundial. Né? E assim, ele sabia do potencial que ele tinha. Mas ele foi humilde em ceder a vaga dele para um cara que até então a gente não imaginava que faria o feito que fez. Porque quando a gente pega o vídeo dos Jogos Mundiais, a gente vê o tamanho dos outros atletas que vieram de outros países, e aí atletas que se você vê a performance de arremesso, eles são atletas que são treinados em ginásios, tem toda uma orientação de postura, a maneira como vai arremessar, e o nosso não, o nosso foi puro natural. E tradicional. É natural. Puro e tradicional, foi só farinha de pulpa e caranguejo, entendeu? E aí o cara conseguiu esse destaque. Então, isso pra gente é um valor muito grande. Isso motiva a gente a continuar. Eu queria perguntar como é que é a corrida com tora. Eu fiquei muito curioso para saber. Então, a corrida com tora, assim, em outras etnias, né, tem vários formatos de corrida com tora. Né? Tem corrida com tora que são várias pessoas carregando uma tora só. Tem toras que são enormes. Né? Se você vê a corrida com tora dos Chavantes, uma tora pesa mais de 150 quilos. Né, uma tora de Buriti é um absurdo. Só que o nosso, ela foi adaptada. Como o casamento antigo Pataxó, ele era moldado na questão de que o noivo carregaria o peso da noiva, né, com um peso equivalente ao peso dela, então assim, era carregada uma pedra, né, com o peso da noiva. Depois a gente adaptou para uma tora de madeira também, com um peso próximo da noiva. E aí, como era uma atividade cultural, a gente foi e colocou dentro dos jogos e transformou em corrida. Né? Então, isso é bacana, porque aí tem assim, a dinâmica de
de correr. Primeiro desafio é correr, não deixar a tora cair, né? E a outra é quando você vai passar a tora para o seu companheiro, né? Quando você coloca nas costas dele para ele voltar o percurso de volta com a tora, tem toda uma dinâmica de troca também, né? Então, assim, a gente teve que fazer toda uma análise também disso, né? Era uma atividade cultural que passou para ser uma atividade esportiva. E tanto que a gente faz hoje os casamentos tradicionais, em Minas Gerais o pessoal ainda carrega pedra, aqui o Pataxó da Bahia carrega um tronco de árvore. Então, assim, isso vai se perpetuando, a gente vai dando visibilidade às coisas tradicionais que acontecem. E só para registrar, entrou o nosso coordenador geral dos Jogos do Pataxó aí, o Juari. Manda que eu sempre... o Juari, enfim, aí, que é o Juari Pataxó, que eu costumo chamar de Brutus. a gente tem assim, dentro dos jogos, junto com o Juari, a gente já tem várias edições que a gente trabalhou juntos. Tanto dentro dos Jogos Pataxó, tanto dentro dos Jogos dos Povos Indígenas, e até no Mundial. Então, a ideia é a gente formar mais turma, né? Que a gente já está ficando velho também. Estou ficando já pedindo cocada daqui a pouco. Só da explicação da corrida com tora, eu já cansei. De verdade. É uma dinâmica muito, muito interessante, porque você pega a cultura, né, a raiz do que vocês viveram quanto de criança até adulto e transformaram numa competição, né, como você mesmo disse, mas sem perder a essência de ser lúdico. E aí eu queria entender, existem categorias, né, então, de idade, enfim, como é que funciona? Porque acredito que também tem a comunidade toda se envolve, ou não tem? Então, como é que a gente fez a leitura disso tudo, né? Nós temos aqui, dentro do Povo Pataxó, uma coordenação chamada Atiohan, né? Que é uma coordenação que cuida da questão da língua, da questão dos costumes. Então, assim, a princípio a gente tinha o Atiohan tinha um papel muito mais focado com a questão linguística, né? Mas foi quem fomentou para a gente toda a instrução de como é que a gente pegaria essas questões tradicionais e transformaria em modalidades, né? E assim, o Atiohan, como é uma coordenação que ela está em todas as aldeias Pataxó e ela tem o aval dos mais velhos para o trabalho que é feito, então, assim, facilitou a gente trazer membros da coordenação. Eu também faço parte da coordenação, o Juari faz parte da coordenação. Então, assim, a gente pegou o que a gente ouvia e pesquisava, né, junto com a Atiohan, e aí conseguiu fazer essa leitura. Com a participação nos Jogos Nacionais, é claro que a gente também traz influência de outras etnias. Né, e a gente vai vendo com os parentes como é que eles fazem, o que eles colocam, né, qual é o valor daquela modalidade para eles. E a gente também foi entendendo isso, né, e valorizando isso também. Né? Então, assim, essa troca foi importante. E eu vou aproveitar o registral, tem Shirley Krenak aí, ó, o povo Krenak veio aqui para os Jogos Pataxó e abrilhantou também nosso evento. Cara, é um barato, assim, eu estou tentando assim, me concentrar na fala, mas vendo o pessoal entrando aqui. E aí é aquilo, né? É o que eu falei, os Jogos Pataxó, ele não é de uma pessoa, né? Eu me sinto muito honrado em poder falar dos jogos, mas poder também dividir isso aí para a galera. Sim, não é só Carcaju que faz, não, todo mundo. Como você falou, é a comunidade. Mas, por exemplo, tem categorias por idade, ou homem a mulher, ou não? Como é que funciona? Isso, deixa eu explicar essa parte. O que aconteceu? A gente até pensou em dividir por idade, né? Claro que hoje a gente faz uma atividade de jogos com as crianças, né? Tem um evento paralelo dentro dos jogos com as crianças, mas a gente entendeu que não era interessante dividir por idade. Né? Até porque a nossa troca de conhecimento, a gente não troca conhecimento por diferença de idade. Sim. Né? A atividade cultural está atrelada à vivência com os mais velhos. Né? Então, o mais velho dentro da modalidade... Independente de idade. Independente de idade. Independente de idade. Aí, assim, aí depois a gente começou a separar, porque como os jogos também, a gente tinha que abrir um espaço para a questão maior, né? E aí tentando atender toda a comunidade, a gente também fez uma divisão para ter umas modalidades também para as mulheres. Né? Mas aí não foi uma separação para pensar que é fragilidade, não, porque muitas vezes as mulheres dão mais trabalho para a gente do que os próprios homens, entendeu? Isso é fato, é fato. Mas era aquela coisa assim, poxa, por que não ter também
um destaque para a modalidade com a participação feminina e que elas interajam entre elas, né? E aí a gente começou também a abrir o espaço, né, para que não ficasse misturado. Vira e mexe também mistura, mas tentando também dar uma atenção à questão da participação da mulher, né? E a resistência, cara. Se você vê um cabo de guerra com as mulheres, né, e eu já vi cabo de guerra de homem com mulher, os homens levam um caldo assim, feio, né, porque tem uma resistência, né? Só que assim, a gente precisava encaixar na questão da grade de um evento, que aí é outro desafio também, é você convencer o pessoal que a gente tem que montar o evento, embora seja um evento pensado por índio, feito por índios, e com a participação de outros colaboradores, mas a gente tinha que entender como é que a gente dava visibilidade, como é que a gente dava destaque a isso dentro de uma concepção de evento. Sim. Que a gente teve que estudar tudo, marketing, né? Elaboração de projeto, fotografia, cara, tudo isso a gente teve que pensar, né? Não foi só uma coisa de fazer um evento e bora lá, não, é pensar mesmo de um evento pequeno e entendendo como é que a gente vai. Eu acho que travou. E a gente tem feito esse esforço. Sim, eu acho isso muito interessante porque a gente volta naquilo que a gente falou, não é simplesmente pega, junta a comunidade e joga, não, é um evento. Ele tem evento. Enfim, tem estrutura, enfim. Eu queria perguntar se existe interação das pessoas não... Eu não gosto de falar não indígenas, mas, enfim, temos que, né, no contexto dos jogos, separar. Tem a interação da comunidade não indígena nos jogos? Existe algum ou não? Eu também tenho dificuldade em estabelecer isso. Tem hora que dá uma travada, assim. Eu acho que criaram muitas diferenças, né, para a gente ficar distante. Eu acho que isso é ruim, né? Aquela coisa que eu te falei, a vitrine dos jogos, né? E a ideia nossa é essa. Só vou citar um exemplo assim, quando a gente trouxe o rugby para dentro dos jogos, né? A gente pegou o pessoal do rugby treinava toda quinta-feira no espaço onde a gente faz os jogos, né? E aí a gente estava limpando o espaço e preparando o espaço, a gente falou, poxa, Jório, bora lá conversar com aquela turma ali que eles jogam aqui, né? E a gente vai ocupar durante uma semana o espaço deles, então bora pedir licença e tal. E aí quando a gente chegou para conversar com o Diego, que é o capitão do time de rugby de Porto Seguro, e eu tava com o facão na mão, todo sujo, eu falei assim, pô, quem é o líder de vocês aí? Ele falou assim, cara, ele ali, ó. Aí o Diego, sou eu. Aí ele falou, a gente vai fazer o evento aqui e tal, e a gente queria pedir licença, que a gente ia passar uma semana aqui e vai pegar um dia de treino de vocês. Aí ele falou, não, bacana, tudo bem, a gente treina aqui, é de boa. Aí depois a gente falou, poxa, por que não vocês participarem de um treino dentro dos jogos? Né? E aí, você vê, a partir daí nasceu uma parceria. Né? Então, assim, foi feito o treino dentro dos jogos, né? E a gente fez interação índio. Convida o pessoal de fora para participar. Corrida com tora, a gente acaba pedindo o pessoal participar. Na verdade, a gente faz o convite, né, para ver quem tem interesse de participar. E a gente faz essa interação. Né? Eu quero, eu vou. Vai ser bem-vindo. Então a ideia é essa, porque assim, pense aí, como a gente também. Imagine quando a gente está assistindo uma Olimpíada, que a gente vê uma modalidade que a gente tem uma certa afinidade e fala assim, poxa, eu queria estar ali vendo como é que é esse calor, como é que é essa pressão. E aí, quando a pessoa vê o índio fazendo atividade, poxa, eu quero fazer também. Pô, venha, bora ver como que é. E aí é bacana, porque você cria um estreitamento, né? E a ideia dos jogos é tanto que a gente sempre teve fomos muito cobrados, porque o pessoal queria que os jogos fossem só dentro da aldeia, né? Que não fosse fora da aldeia. A gente falou, não, a gente já está fazendo fora da aldeia, justamente para poder te dar visibilidade à luta, né? Porque a gente também entende que os jogos é um espaço de manifestação da nossa luta, né, e da nossa resistência. E aí também estreitar, né? Mostrar, poxa, vocês podem vir para cá, vocês podem vir participar com a gente. E esse é o que a gente tem feito, né? Sim, o Antônio falou do cabo de guerra com os fotógrafos. Conta essa história agora. Cara, eu tô falando, eu tô vendo aqui uma galera entrando, e aí abraço para todo mundo, e peço desculpa aí pelo não tô conseguindo ler aqui. Meu olho tá balançando, e aí é estranho ficar me olhando aqui falando também. É como se eu estivesse de frente pro espelho tentando me ver. E aí, assim, a gente fez essa brincadeira, e o Antônio Vieira, junto com o Emílio, agora a gente fez uma campanha para apoiar aqui os professores da escola indígena.
o Emílio Bastos e o Antônio Vieira fizeram um apoio para a nossa campanha. E a gente fez isso mesmo, juntou os fotógrafos contra a equipe indígena, entendeu? E a ideia é essa, né? Quanto mais gente a gente tiver, mais pessoas que tiverem interesse de participar, a gente vai abrir. Porque os jogos, ele ao longo do tempo, ele foi sofrendo mudanças, né? E aí a gente tem pensado, assim, por exemplo, eu tenho um monte de ideia de mudança dos jogos que eu ainda não consegui discutir com toda a coordenação, né? Então, vai ter uma hora que a gente vai ter que sentar e falar assim, ó, eu tenho essa ideia, pô, por que não fazer desse formato? E aí eu vou aproveitar e ouvir o que os outros têm também em relação ao que pode ser inovado dentro dos jogos. Sim. Então, eu imagino que o próximo jogos ele vai ser muito mais grandioso por conta disso, porque a gente tem a participação da comunidade efetivamente, e aí, assim, cara, se eu te falar que a gente muitas vezes, por mais desafio que a gente tem para montar os jogos, com a questão de infraestrutura, mas é uma coisa que a gente na coordenação sempre a gente discutiu. Se no dia não tiver dinheiro e tiver que fazer os jogos, a gente faz os jogos. Sim. Né? Porque a comunidade ela entende a importância disso. E eu sei também que a gente faz com a parceria de outras pessoas também. Então, assim, é gigantesco. Essa questão da interação com o público de fora é gigantesca. E o Antônio falou que que os fotógrafos ganharam, viu? Não, Antônio, peraí, Antônio, assim não, né? Você me quebra. Ele pegou a equipe cansada, pô. Ele pegou a equipe cansada, os caras estavam cansados. A gente teve o problema, né, que caiu. Eu queria que você contasse tudo que você faz parte pra gente deixar gravado aqui, né? Porque a gente vai salvar na nossa página, né? Porque pra mim é muito importante essa live, essa aula, porque eu acho que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras e trazer para próximo o que já deveria ser próximo. Então, eu queria que vocês falassem sobre a sua atuação num todo, como você fez aquela apresentação. Por favor, e peço desculpas. Tinha que estar anotado aqui. Então, pelo fato, não só eu, quanto vários membros aqui da comunidade, como a gente está sempre envolvido com várias atividades, a gente tem participação em muita coisa, né? E isso que é bacana. Você pode ver um índio se destacando em um ambiente que vai falar assim, pô, o cara é um bom defensor da pauta da saúde, mas pode saber que ele está envolvido com a educação, com a questão social da aldeia, enfim, com tudo, né? E é o papel que a gente acaba desenvolvendo aqui dentro da comunidade. Bom, minha formação... Ó, minha irmã entrou aí, ó, Cirlane entrou aí. A minha formação, né, eu sou graduado em Ciências Sociais e Humanidades, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz a formação de educadores indígenas em Minas. Né, trabalho aqui na FIMPAT, que é a Federação dos Povos Indígenas Pataxó e Tupinambá. Sou membro do MUPOIBA, que é o Movimento dos Povos Unidos da Bahia. Né, faço parte do Conselho de Lideranças aqui da aldeia Pataxó Coroa Vermelha. Sou colaborador da escola, sempre que possível eu tento ajudar em algumas atividades da escola. Né? Atualmente, trabalho como coordenador estadual de Economia Solidária para o Governo do Estado, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Deixa eu lembrar mais que, de vez em quando eu faço algumas fotografias, umas pessoas falam que sou fotógrafo, mas aí tem um Antônio aí que vai dizer que não, e o Antônio vai dizer que eu não sou, o Emílio também. Eu não sou fotógrafo, ainda estou aprendendo. E aí faço um pouco também da parte de fotografia e vídeo, edição de vídeo, e também com a parte de design, né? A gente tenta desenvolver algumas coisas aqui também na parte gráfica. E recentemente, um artigo num livro, enfim, a gente vai fazendo tudo um pouco. Não dá para parar, não. Organizador, coordenador das Olimpíadas, dos Jogos Indígenas. Então, coordenador dos Jogos Indígenas Pataxó aqui, tanto Pataxó de Porto Seguro quanto de Cabralha, faço parte da coordenação dos Jogos dos Povos Indígenas, faço parte da coordenação dos Jogos Mundiais Indígenas e também faço parte do Comitê Intertribal, que é quem coordena, né, os Jogos dos Povos Indígenas e os Jogos Internacionais Indígenas. E tem uma parceria muito forte. Mais coisa aí. E com uma parceria forte com a meia maratona do Descobrimento. E ainda tem isso, também sou coordenador da categoria indígena do Descobrimento também, que é um monte de coisa. Então, eu queria só pegar, daqui a pouco a gente está acabando, mas eu queria voltar um pouco nesse assunto da meia maratona. A gente falou que no começo foi uma proposta de 15, 30, já são 115, né? Tem mais de 150 hoje. Mais de 150. Atletas indígenas, a gente comentou também que
que tem muitos atletas que têm tempos bons, né, no sentido de, de treinar Sim. e fazem frente à comunidade não indígena. Que a gente falou que é muito importante essa questão da interação com a história do nosso país, da comunidade, né, para quebrar esses muros que existem aí. Eu queria fazer uma pergunta assim muito, talvez, de quem mora na cidade e tem pouco contato com a história do nosso país e contato com a natureza. O quanto isso, a maratona também ajudou a conscientização do nosso meio ambiente e da nossa cultura indígena. Eu sei que a gente tem que tirar também esses tabus de que índios só está relacionado a meio ambiente, que foi falado, mas eu queria saber quanto é isso importante, né? A meio de um esporte, de uma corrida, a gente dá mais valor algo que é parte de nós. Sim, a ideia de fortalecer isso, né? Quando a gente começou a discutir a maior participação dele na minha maratona, e aí quando a gente começou também a convidar parentes de outras etnias, né? Como exemplo, Tupinambá, Tupiniquins, o pessoal tem vindo participar, não só os Pataxó. A ideia também foi o seguinte: a gente discutiu a questão da corrida, e aí a corrida é bacana, porque ela é no litoral, né? Você corre o trecho todinho ali beirando a praia, então você já tem essa parte ambiental bem bacana, né? A interação dos atletas que vêm de outras cidades para visitar, principalmente as áreas nossas que trabalham com ecoturismo. Então, assim, a Reserva da Jaqueira tem recebido bastante atletas lá quando a gente está fazendo a corrida. E uma coisa que a gente ia fazer esse ano, que estava programado, que a gente queria fazer uma ação com os atletas não indígenas, que seria a doação de mudas nativas, né? Então a gente tinha combinado também isso de cada... Que era engraçado, era uma coisa até que a gente estava fazendo, mas não tinha divulgado, que a ideia era pegar a galera de surpresa mesmo. Que era o quê? Cada atleta indígena levaria uma muda de árvore, né? E aí a gente ia fazer a doação para os atletas. Depois veio um dia para poder, ou a pessoa levasse a muda para onde ele quisesse, mas eu fizesse também um plantio simbólico na cidade, né? Então a ideia também é essa. Então, a ideia não é só a participação na corrida, mas é desenvolver, né, dentro da corrida, o que mais a gente pode estar agregando. E dentro disso a gente consegue, o Vidal tem proporcionado também palestras com educadores físicos, né, preparadores físicos, médicos e tal, que também os atletas indígenas participam e têm um olhar diferenciado para isso, né. E fora que a gente, na corrida, o incentivo para a questão do uso da pintura, dos adornos, claro que não adorno que atrapalhe a correr, sim, mas que possa dar uma valorizada nessa questão. Né? E a gente tem trabalhado também um modelo de camisa com a arte indígena, né? E na próxima também a gente está discutindo a elaboração de uma medalha com uma temática indígena também. Então a gente tenta agregar tudo, né? A questão ambiental, cultural, tudo dentro de um mote só, que é a corrida. Sim. E o quanto isso é importante para a comunidade indígena, todas essas conquistas de espaço, né, e de respeito, de usar um adorno, né, uma pintura que representa tanto, que nós não conhecemos, mas há uma representatividade, o quanto isso é importante, né, e se você pudesse uma palavra também com relação a isso, que representaria essa importância. É importante, assim, para você ter ideia, eu já tenho um tempo que eu não uso pintura, né? Durante um tempo, uma questão até minha, questão muito mais voltada a uma questão muito pessoal, tem um tempo que eu não uso pintura. E aí o desafio foi, poxa, eu faço a live lá com a pintura, sem a pintura e tal. Né? Eu queria que você fizesse do jeito que você se sentisse vontade. Mas eu fiquei muito feliz que você veio pintado, mas é verdade. Eu devo ter surpreendido uma galera que conversa comigo, que me segue, que vai falar assim, poxa, o Carcajó apareceu de pintura. Né? Até que eu fiz um esses dias, mas estava só com colocar aqui no ombro. Mas é isso, é a questão desses valores, né? O quanto a gente busca com isso propagar a questão da cultura, né? E assim, é claro que um atleta, ele vai ser um incentivo para outros atletas, né? Então, a ideia é também fazer com que isso se propague, né? E a gente tem feito isso de forma que não seja só pintura pela pintura, né? Mas que possa ser entendido com a questão dos valores. Né? Então, assim, é bacana o que a gente está fazendo, né? Antes eu até falava que a nossa cultura ela tinha um avanço muito silencioso, que muitas vezes a sociedade não via
o que a gente tem avançado em relação da manutenção da cultura, né? Porque a gente tem feito muita coisa, para você ter ideia, sendo bem breve aqui, o povo pataxó era um povo que era tido como um povo que não falava mais a língua, né? E hoje nós já temos pessoas e professores falantes da língua pataxó, né, do Pachauã. Então, assim, ela não é mais silenciosa, né? A fala faz barulho, então não tem como ser mais silenciosa. E aí, a partir dessas modalidades, dessas atividades, dessas parcerias, é que a gente vai propagar a questão da cultura. Nos eventos de corrida, alguns vão com adornos e pinturas, e as pessoas vão perguntar Sim, ou não? vão tirar foto, tirar foto. Vão tirar foto, vão querer se aproximar, né? A gente fez a corrida Kid com participação das crianças indígenas, e aí é engraçado olhar da outra criança que não é indígena, que olha o outro pintado, fica assim, sabe, quebra, né, uma distância, né? E aí é bacana justamente por isso. E com a ideia da meia maratona, a meia maratona ela é um passo, o rugby é mais um passo, nós temos aí o jiu-jitsu, nós temos o karatê. Quando a gente conseguir dar visibilidade aos atletas indígenas em outras modalidades, a sociedade vai perceber que a gente tem potencial, né, e a gente está inserido nesse contexto esportivo no geral, mas também nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos em outros segmentos excelentes profissionais também. O povo indígena, ele não parou no tempo, a nossa cultura ela vai se moldando de acordo com a realidade que a gente vive, né? Então, se é adaptação para falar português, a gente vai falar, se é adaptação para dominar as tecnologias, nós vamos dominar, né? Mas a essência, os valores da cultura indígena, a gente não abre mão disso, né? E esse é o bacana, eu vejo vários outros líderes desafiando isso e participando de vários eventos. E aí, assim, e participar de vários eventos é tentador, porque você acaba se acostumando com um ambiente que não é do seu dia a dia. Mas quando a gente volta para casa, a gente sabe que é o pé no chão, a gente sabe que ali é o contato com a família, e isso enriquece a gente. Então, deixar claro que o povo indígena vai estar acompanhando toda a evolução cultural, seja ela qual for, seja tecnológica, o que tiver, a gente vai fazer as adaptações. Agora, os nossos valores, nossos princípios vão continuar os mesmos, porque a gente honra aquilo que os mais velhos nos ensinou e nos ensina, né? Então, assim, a cada dia é uma lição. A cada dia a gente tem uma lição. E aí não é só Carcaju, não. Tem vários outros pataxó que estão fazendo diferença, né? Não dá para ficar citando nome aqui, não, porque senão gera uma sumeira. Mas pense, quando eu faço uma boa ação, e sou reconhecido, e olho para falar assim, caramba, tem outros pataxó que estão fazendo muito mais, né? Estão desafiando muito mais coisas. Tem liderança que não domina as tecnologias, mas estão aí querendo saber como é que vai participar de uma live, como é que dá o seu recado, como é que participa das atividades. Então, isso é uma luta constante que a gente tem. E a gente não vai perder esse foco, não. A gente vai estar acompanhando e fazendo o máximo possível para estar junto. Eu escolhi, na verdade, eu pensei muito, né, no tema jogos indígenas e a meia maratona. A gente está conversando já tem um tempo. Sim, sim. E eu queria muito agradecer, né, a gente já está chegando no final, porque, para mim, Pedro, é muito importante a gente valorizar o que nós temos das nossas origens. E nós, brasileiros, temos origens indígenas, negras, e a gente tem que dar mais valor. E eu queria agradecer vocês dos jogos, você da comunidade, de todas as outras comunidades que lutam para preservar a essência nossa. E eu queria que você pudesse deixar uma palavra para nós, uma reflexão, talvez melhor. Como eu aprendi hoje, nós aprendemos com os mais velhos, mas nós aprendemos, eu entendo que aprende também com os sábios. Eu queria que você pudesse passar algum ensinamento para mim, para nós, para quem estiver nos acompanhando. Essa troca, né? A gente vive numa constante troca, né? A partir do momento que eu ensino, também aprendo. A gente nos jogos tem uma frase que a gente usa bastante, que é pataxó muká mukaú, né? É pataxó unir, reunir. Então, essa é a mensagem que eu deixo, assim, se a gente pudesse se reunir, né? Unir e se reunir. Eu acho que é o grande legado que a gente tem que deixar para o entendimento da sociedade é isso, que embora tenhamos aí nossas diferenças culturais, né, até muitas vezes diferença de questão de valores por conta dos próprios costumes, mas a gente se unir e reunir, né, se a gente mucaú, a gente vai avançar sempre. Né? E aí, agradecer o convite, né, a sua disponibilidade aí do convite. Eu que agradecer agradeço. de coração, eu sou muito grato.
E aí eu falo em nome do meu povo, falo em nome da nossa coordenação dos Jogos Indígenas. Né? Esse abraço que eu te dou é de todos nós coordenadores, todos nós colaboradores dos Jogos e da minha Maratona de Descobrimento, que é uma turma muito bacana também. Eu que agradeço todos os ensinamentos e como eu tenho me comprometido com nossos convidados, eu me comprometo aí. Eu não prometo, o cabo de guerra eu topo, os outros eu vou estudar na hora. Pode deixar que a gente vai deixar uma tora aqui na água, quando chegar ela vai estar bem suave. Sabia, eu tinha certeza. Vai estar bem suave. Mas muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela aula, pelos ensinamentos. E que continue, depender de nós, podem contar com nós. E uma boa semana, uma boa noite. E é isso aí. Obrigado. Estou à disposição. Sempre que tiver alguma oportunidade dessa aí, nós vamos estar aqui à disposição. Muito obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.